Fala pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estudar três temas, que são as medidas separatriz, as medidas de assimetria e, por fim, de forma mais pontual, as medidas de curtose. Primeiramente, do que se trata as medidas de separatriz? Elas são valores que vão ocupar determinados lugares em uma série ordenada. E elas são valores que vão dividir uma distribuição em um certo número de partes iguais. Por exemplo, nós sabemos que a mediana vai dividir uma série ordenada de dados em duas partes iguais. Agora, acerca dos quartis, eles vão dividir uma série ordenada de dados em quatro partes iguais. Por sua vez, os decis dividem a mesma série ordenada em 10 partes iguais e, por fim, os percentis em 100 partes iguais. E como veremos, o objetivo das separatrizes é o de proporcionar uma melhor ideia da dispersão do conjunto, principalmente da simetria ou assimetria da distribuição. E nós sabemos que tanto a média como o desvio padrão não podem ser medidas 100% adequadas para representar um conjunto de dados, pois elas são afetadas de forma exagerada por valores extremos. E além disso, apenas com esses dois valores, a gente não tem ideia da simetria ou assimetria da distribuição dos dados. Portanto, para contornar esses fatos, outras medidas devem ser consideradas. E de um modo geral, a gente pode definir uma medida chamada de quantil de ordem P, indicada por QP, onde P vai ser uma proporção qualquer entre 0 e 1, tal que 100p% das observações sejam menores do que QP. E esse termo quantil é apenas uma forma genérica para indicar que nós estamos diante de alguma medida de separatriz, seja os quartis, decis ou percentis. Primeiramente, nós temos os quartis. E ao dividir a série ordenada em quatro partes iguais, cada um desses intervalos vai conter 25% dos elementos dessa série de dados. Então, os elementos que separam esses grupos são chamados de quartis. Assim, o primeiro quartil, indicado por Q, subscrito 1, ou apenas Q1, separa essa sequência ordenada, deixando 25% de seus valores à esquerda e 75% dos seus valores à direita. De outro lado, o segundo quartil, indicado por Q2, por sua vez, separa a sequência ordenada, deixando 50% de seus valores à esquerda e 50% dos seus valores à direita. E percebam então que o Q2 é justamente a mediana da série. E por fim, o terceiro quartil, indicado por Q3, obedece à mesma regra das anteriores. No caso, Q3 vai ordenar a série de modo que 75% dos valores estarão à sua esquerda e 25% dos valores estarão à sua direita. Vamos agora ver um exemplo. A gente tem aqui 11 valores ordenados em ordem crescente. E facilmente nós vemos quais são as observações que vão dividir a série em quatro partes iguais. Então percebam que o primeiro quartil é igual a 6, o segundo quartil é igual a 10 e, por fim, o terceiro quartil é igual a 18. E observem que, nesse caso específico, a gente consegue determinar exatamente os números da série que representam a divisão do conjunto em quatro partes iguais. Entretanto, tal como no caso da mediana, isso nem sempre vai ser possível. Agora, se os nossos dados forem compostos apenas por 8 números, como que a gente conseguiria encontrar os quartis? E da mesma forma que no caso da mediana, a gente tem que encontrar os pontos médios entre os valores que cumpram a função do quartil. Ou seja, já que há 8 elementos apenas, a divisão da série em quatro partes iguais deve ser feita de forma que cada parcela tenha dois valores. Isso é, cada intervalo irá conter dois valores apenas. Assim fica fácil encontrar os quartis. Então,
o primeiro quartil vai ser igual a 5,5, que é justamente o ponto médio entre 3 e 8. O segundo quartil, por sua vez, vai ser igual a 11, que é o ponto médio entre 9 e 13. E, por fim, o terceiro quartil vai ser igual a 18, que é o ponto médio entre 15 e 21. E, novamente, o que é interessante é que o conceito de quartil é normalmente utilizado com o intuito de averiguar o grau de simetria de uma distribuição. Agora vamos estudar os decis. E seguindo o entendimento até aqui, os decis vão dividir a série ordenada em 10 partes, 10 intervalos, com a mesma quantidade de elementos, ou seja, cada uma vai ficar com 10% dos seus elementos. Então, os elementos que separam esses grupos são chamados justamente de decis. Assim, o primeiro decil, indicado por D1, separa a sequência ordenada, deixando 10% de seus valores à esquerda e 90% dos seus valores à sua direita. E de modo análogo, os demais decis podem ser encontrados. E de forma mais simples, a posição do elemento decil no conjunto ordenado é identificado por essa expressão no slide, onde DI é a posição do elemento desejado e Nzão vai ser igual ao número de observações nessa série ordenada. E, por fim, os percentis dividem a distribuição em 100 partes iguais. Então, ao dividir a série ordenada em 100 partes iguais, cada uma vai ficar apenas com 1% dos seus elementos. E da mesma forma que nós vimos acerca dos decis, nós temos uma fórmula para encontrar os percentis. Então, a posição do elemento percentil num conjunto ordenado é identificada por essa expressão no slide, onde PI é a posição do elemento desejado e Nzão, novamente, é igual ao número de observações dessa série de dados. Finalmente, nós chegamos em um tópico bem legal da aula, que é a distância interquartil. E ela vai ser utilizada para construirmos o gráfico de boxplot, que é bastante utilizado na estatística descritiva. Então, a distância interquartil, ela é uma medida da diferença dos valores do terceiro e do primeiro quartil. E essa medida, percebam que ela nos dá uma ideia do grau de dispersão de uma série, pois quanto maior for esse resultado, menor vai ser a concentração dos valores da série ao redor da sua mediana. Então, a ideia de uma distribuição simétrica tem a ver com a distância entre os diversos quartis de uma distribuição e também com as observações extremas dessas séries estudadas. Então, o gráfico boxplot se trata de uma forma gráfica de representar uma distribuição com base nos quartis e mediana de uma série de dados. Veja nessa figura que no eixo vertical a gente dispõe os valores da série de dados e nos utilizamos dessa caixa para que a gente possa saber o posicionamento da mediana e dos quartis de uma determinada sequência de dados. Então, percebam que esse gráfico nos ajuda a verificar a simetria da distribuição de dados em estudo, além de verificar, obviamente, a existência de valores discrepantes na série de dados. Então, o gráfico boxplot ele é formado pelo primeiro e terceiro quartil, além da mediana e da distância interquartil. Vejam que do retângulo saem duas perninhas, uma para baixo e outra para cima. E essas perninhas são indicativas do que é considerado como desvios dentro do esperado, que é dada por limite superior, que vai ser igual ao terceiro quartil, mais 1,5 vezes a distância interquartil, e o limite inferior, que vai ser igual ao primeiro quartil, menos 1,5 multiplicado pela distância interquartil. Então, isso está dizendo para a gente que qualquer observação que esteja dentro desse intervalo, ou seja, entre o limite superior e o limite inferior,
é considerada como dentro do esperado, dentro do normal, por exemplo. E se porventura algum valor da série de dados permanecer fora desse intervalo, ou seja, caso supere o limite superior ou fique aquém do limite inferior, ele é considerado como um valor atípico ou um outlier do inglês. E nesse gráfico boxplot mostrado no slide, nós temos o logaritmo natural do PIB per capita dos municípios cearenses no ano de 2010. E percebam que naquele ano havia apenas 6 municípios com valores atípicos para essa variável, que eram Eusébio, Maracanaú, Horizonte, Fortaleza, Sobral e São Gonçalo do Amarante. E percebam que nós não temos nenhum valor atípico que vai ficar aquém do limite inferior, por exemplo. Ou seja, para essa variável nós temos apenas outliers que ficam além do limite superior. Nessa sessão, a gente vai estudar agora as medidas de assimetria. E lembrando do que foi dito anteriormente, depois que nós analisamos as distribuições através dos parâmetros que nos indicam sua tendência central e a dispersão das observações, ou seja, a média e o desvio padrão, nós percebemos que apenas com essas duas estatísticas, elas não são suficientes para que a gente entenda todos os aspectos de como uma série de valores de uma variável se comporta. E para isso, além das medidas de separatrizes, a gente também tem as medidas de assimetria. E essa noção de simetria é outro aspecto das distribuições que precisa ser levado em consideração. E de início, a gente verifica que as distribuições podem variar de acordo com a direção da assimetria. Quando a cauda maior da distribuição está à direita, a gente diz que ela tem uma simetria positiva, e quando ela está à esquerda, a gente diz que a distribuição tem uma simetria negativa. No entanto, a gente pode ver que mesmo que a gente classifique as distribuições com determinado tipo de assimetria, seja positiva ou negativa, a gente precisa ainda de uma medida do seu grau, que pode variar mesmo tendo a mesma direção. Ou seja, a gente pode estar diante, por exemplo, de duas distribuições com assimetria positiva, entretanto, uma vai ter uma assimetria mais exagerada para o lado positivo do que a outra. E para isso a gente também precisa de uma medida que vai nos indicar o quão mais assimétrica à direita vai ser uma distribuição em comparação à outra, por exemplo. Agora nós iremos estudar cada um dos tipos de grau de assimetria isoladamente, partindo-se da distribuição que não tem nenhum tipo de assimetria, ou seja, a distribuição simétrica. E um exemplo de distribuição simétrica é a distribuição normal ou gaussiana, que tem a forma de um sino, conforme mostrado nessa primeira figura. E vejam que se a gente dividir o gráfico em duas partes iguais, a gente vai encontrar a mediana bem no meio. E notem que o que está do lado esquerdo da mediana é muito semelhante ao que está do lado direito da mediana. E é justamente essa a ideia de simetria, de distribuição simétrica. Assim, para uma distribuição simétrica, ou aproximadamente simétrica, essas observações de 1 a 4 devem ser respeitadas. Porém, se for para guardar alguma dessas propriedades, que seja a de número 2, pois na maior parte dos casos ela acaba resolvendo o problema. E ela diz que a diferença entre o segundo quartil e o primeiro quartil deve ser aproximadamente igual à diferença entre o terceiro quartil e o segundo quartil. Lembrando novamente que o segundo quartil é a própria mediana. A partir de agora, nós iremos focar nas assimetrias positiva e negativa, partindo-se inicialmente da primeira. E para o primeiro caso, vejam que se o quartil da direita, no caso Q3, estiver mais afastado da mediana do que o quartil da direita, no caso Q1,
O gráfico representativo dessa distribuição seria dado nesse formato apresentado no slide. E nós dizemos que essa distribuição tem dados que são assimétricos à direita. Ou seja, existe para essa variável uma distribuição com assimetria positiva. E lembrando como que esse gráfico é construído, lembrem-se de que no eixo Y nós temos a frequência para essa variável e no eixo X nós temos todos os valores que essa variável assume. Então percebam que uma maior altura dessa distribuição à esquerda indica apenas que essa variável está concentrada em valores mais baixos, por exemplo. E se for o contrário? E se agora o quartil da esquerda estiver mais afastado da mediana do que o quartil da direita? É simples. Nesse caso, os dados têm comportamento assimétrico à esquerda, ou seja, para essa distribuição existe uma assimetria negativa. Então, as relações que nós temos que guardar são essas. Se a média for menor do que a mediana, que for menor do que a moda, nós temos uma distribuição com assimetria à esquerda, ou seja, uma assimetria negativa. Se, de outro lado, a moda for menor do que a mediana, que for menor do que a média, nós temos uma distribuição com assimetria à direita, ou seja, uma assimetria positiva. Agora, pessoal, prestem atenção. A moda é a mais fácil de todas, pois ela ocorre no ponto de maior frequência, ou seja, no topo da curva da distribuição. E a média? Se a distribuição é assimétrica à direita, que é a figura do lado direito do slide, isso significa que existem observações com valores muito altos, ou seja, nós temos outliers com valores muito altos, e que destoam assim do restante da série. E esses valores irão puxar o valor da média para cima, entenderam? Portanto, a média será o valor mais alto nesse caso, pois se trata de uma medida de tendência central mais sensível a valores extremos, enquanto a moda e a mediana não são afetadas por pontos extremos na série. E de outro lado, se a distribuição for assimétrica à esquerda agora, bastaria fazer o raciocínio diametralmente oposto, sendo que agora a média seria puxada para baixo. E por fim, acerca da mediana, ela sempre vai ficar entre a média e a moda. E se a distribuição for simétrica? Nesse caso, a média, a moda e a mediana serão iguais, conforme na figura mostrada no slide. Finalmente, eu lhes trago nesse slide uma medida bastante comum que se propõe a identificar tanto a direção quanto o grau de assimetria de quaisquer distribuições. Nós temos aqui, então, o primeiro e o segundo coeficiente de Pearson, que dizem basicamente a mesma coisa. O primeiro coeficiente de Pearson, ele é dado pela diferença entre a média e a moda, dividido pelo desvio padrão. Enquanto o segundo coeficiente de Pearson, ele vai ser igual ao primeiro quartil mais o terceiro quartil, menos 2 vezes a mediana, dividido pelo terceiro quartil menos o primeiro quartil. E, novamente, o primeiro e o segundo coeficiente de Pearson falam basicamente a mesma coisa. E a segunda parte, no caso, o segundo coeficiente de Pearson, onde se usa a mediana ao invés da moda, isso se dá devido à maior facilidade de se estimar a mediana. E essa relação entre a mediana e a moda é proveniente de uma relação empírica encontrada na maioria das distribuições moderadamente assimétricas. Então, retornando, se o coeficiente de Pearson for igual a zero, a nossa distribuição é simétrica. Se for maior do que zero, é assimétrica positiva. De outro lado, ela é assimétrica negativa. Para sedimentar a discussão que nós tivemos até aqui acerca de medidas de assimetria, vamos fazer esse pequeno exercício. Nós temos aqui 3 variáveis diferentes e, para isso, 3 distribuições diferentes e nós vemos as respectivas tabelas de frequências.
Notem que nós temos as mesmas classes intervalares em cada uma dessas tabelas de frequências, e na segunda coluna nós temos as respectivas frequências absolutas. Ademais, nós temos a média, a moda e a mediana, além do desvio padrão, para cada uma dessas distribuições. Agora, retomando o que nós vimos no slide anterior, acerca daquela medida que identificava a assimetria de uma distribuição, no caso, o coeficiente de Pearson, lembrem-se de que ele é dado pela diferença da média com a moda, isso no numerador, enquanto no denominador nós temos apenas o desvio padrão. Lembrem-se de que o desvio padrão vai ser um termo sempre positivo. Então, o que vai identificar a direção da assimetria, se é positiva, negativa ou simétrica de quaisquer distribuições, vai ser apenas a parte que reside no numerador do primeiro coeficiente de Pearson. Então, facilmente nós vemos que para a distribuição A, nós estamos diante de uma distribuição que é simétrica, pelo fato de a média menos a moda ser igual a zero. Já para a distribuição B, nós estamos diante claramente de uma distribuição com assimetria negativa, pois a média menos a moda é igual a um valor negativo, no caso menos 3,1. E finalmente, acerca da distribuição C, fica claro, fica patente que nós estamos diante de uma distribuição com assimetria positiva, pois a média menos a moda vai ser igual a 3,1, que é um valor positivo. E nesse slide nós temos os gráficos de cada uma das distribuições dessas variáveis. E vejam aqui que para a variável A nós temos uma distribuição simétrica, para a variável B nós temos uma variável que tem uma distribuição com assimetria negativa, e para a variável C nós temos uma distribuição com assimetria positiva. Finalmente, nesse último tópico, nós iremos ver de forma mais rápida uma medida que se propõe a identificar o grau de achatamento de uma distribuição, que também é conhecido por curtose. E nós nos utilizamos da seguinte fórmula. Ela vai ser igual à diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, isso no numerador, e no denominador nós temos duas vezes a diferença do percentil 90 com o percentil 10. Então, se essa nossa medida de curtose for maior do que 2,63, nós dizemos que a nossa distribuição é platicúrtica, ou seja, ela vai ser mais achatada. De outro lado, se ela for igual a 2,63, a nossa distribuição é conhecida por mesocúrtica. E por fim, se ela for menor do que 2,63, ela vai ser uma distribuição leptocúrtica, ou seja, ela vai ser mais fina no meio. Por fim, pessoal, nessa última parte da aula, vamos fazer 5 exercícios que vão cobrir tanto essa aula como as últimas aulas que nós tivemos no curso. Primeiramente, nós temos essa questão 9. A porcentagem de recolhimentos com valores arrecadados maiores ou iguais a 3.000 é igual a quanto? E, obviamente, essa pergunta é feita baseada nessa tabela de frequências mostrada no slide. Ademais, disse que a média foi igual a 3.350 e, obviamente, o somatório das frequências relativas somam 1. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é achar quem vai ser o x e quem vai ser o y. Justamente que com esses dois valores em mãos, nós conseguimos responder o que essa questão pergunta inicialmente. Então, vejam que se a gente somar todas as frequências relativas, isso vai se igualar à unidade. Rearranjando os termos, nós chegamos no resultado de que x mais y é igual a 0,6. E lembrem-se de que a gente também tem em mãos o valor da média.
dessa variável. E uma das formas de nós calcularmos a média a partir de uma tabela de frequência para uma variável que seja contínua é pegar o ponto médio de cada classe intervalar, multiplicar pela sua respectiva frequência relativa e depois somar todos esses valores, e isso vai perfazer a nossa média, que é feita a partir de uma tabela de frequências de uma variável contínua. Então, tomando o ponto médio de cada classe e multiplicando pela respectiva frequência relativa, a gente chega nessa igualdade, de que a média foi igual a 3.350, e isso se iguala ao ponto médio da primeira classe intervalar, multiplicado pela sua frequência relativa, mais o ponto médio da segunda classe intervalar, 2.500, multiplicado pela sua respectiva frequência relativa, no caso x. Mesma coisa para a terceira classe intervalar, 3.500, que é o ponto médio de 3.000 e 4.000, vezes y. E procedendo da mesma forma com as últimas duas classes intervalares. Então, depois que a gente rearranja esses termos e isolamos x e y, nós chegamos num resultado de que 250x mais 350y foi igual a 175. Então, percebam que o que nós temos aqui? Nós temos um sistema com duas equações e duas incógnitas, que facilmente é resolvido. Então, resolvendo esse sistema, a gente chega no resultado de que x vai ser igual a 0,35 e y vai ser igual a 0,25. Então, substituindo esses dois valores na nossa tabela de frequência, nós conseguimos enxergar bem agora como que essa variável vai estar distribuída. Então, fica claro, respondendo essa pergunta, que era a porcentagem de recolhimentos com valores arrecadados maiores ou iguais a 3.000, basta que a gente olhe para esse limite inferior dessa terceira classe intervalar, ou seja, a partir dessa classe intervalar, todos os valores das classes intervalares posteriores serão maiores do que 3.000. Então, basta que a gente some y mais 0,2 mais 0,1, lembrando que y foi igual a 0,25. Portanto, a porcentagem dos recolhimentos arrecadados maiores ou iguais a 3.000 foi igual a 0,55 ou 55%. Bem tranquila, né, essa questão? E a questão não pergunta, porém, se fosse perguntado acerca da mediana, por exemplo, como que vocês conseguiriam encontrar a mediana dessa variável a partir dessa tabela de frequência? Seria possível achá-la? Seria sim, e um método que nos auxilia nessa empreitada é utilizar a interpolação linear. Então, basta que a gente perceba o seguinte: notem que dentro da terceira classe intervalar, que vai de 3.000 até 4.000, para a qual a frequência acumulada se situa em 70% e não 55%, isso foi um pequeno erro, a gente precisa encontrar para qual valor dentro dessa classe a frequência acumulada se situe exatamente em 50%. Perceberam? Ou seja, a gente tem que achar algum valor dentro dessa terceira classe intervalar que seja exatamente a nossa mediana. Então, o que a gente quer é apenas acumular dentro dessa terceira classe intervalar apenas 5%, pois a frequência acumulada até a classe anterior foi de 0,45. Então, basta que a gente acumule 5% nessa terceira classe intervalar e identifiquemos qual foi esse valor que cumpre esse papel, e tal valor vai ser a nossa mediana. Então, basta que a gente faça, por exemplo, uma regra de 3. A gente tem aqui que a amplitude dessa classe foi de 1.000, fácil ver, 4.000 menos 3.000,
a nossa amplitude foi de 1000, e 1000 está para 0,25, que é a nossa frequência relativa. Então, lembrando que a gente quer acumular apenas 5% dentro dessa classe. Então, Z está para 5%. Tranquilo? Bem simples. Então, resolvendo essa regra de 3, a gente tem que Z vai ser igual a 200. Portanto, bastaria somar 200 ao limite inferior da classe da mediana, que nós temos exatamente o valor que vai cumprir esse papel. Portanto, a nossa mediana é igual a 3.200. Aqui nós temos uma outra forma de resolvermos o problema da mediana, que é tão simples ou até mais fácil do que a anterior. Lembrem-se como que no ensino fundamental a gente calculava a transformação de graus Celsius para Fahrenheit. E a gente vai utilizar a mesma dinâmica. Percebam que a distância de Z até 3.000, lembrando que Z era aquele valor que a gente iria somar ao limite inferior desse intervalo de classe para acharmos a nossa mediana. Então, a distância de Z a 3.000 e de 3.000 até 4.000 é proporcional à distância de 0,5 a 0,45 e de 0,45 até 0,70. E essa proporcionalidade a gente consegue enxergar nessa figura ao lado. Portanto, fazendo novamente uma regra de 3, a gente tem que 4.000 menos 3.000 sobre Z menos 3.000 é igual a 0,7 menos 0,45 sobre 0,5 menos 0,45. E novamente o nosso Z é igual a 3.200. Portanto, a gente pode proceder das duas formas para acharmos a nossa mediana quando a gente está diante de uma tabela de frequências de uma variável contínua. Continuando, nós temos a questão 10 agora. Sendo a moda menor que a mediana e esta menor que a média, pode-se afirmar que se trata de uma curva, obviamente, assimétrica à direita, pois como a moda é o menor valor e a mediana sempre está entre a média e a média é o maior valor nesse caso, e como a moda ela indica onde os dados estão mais concentrados, a nossa distribuição tem essa configuração. E a simetria à direita, ela diz, em outras palavras, que a nossa distribuição ela tem uma cauda mais curta do lado direito. Por isso que nós dizemos que nós estamos diante de uma distribuição com assimetria à direita, ou assimetria positiva. Portanto, item correto dessa questão, item B. Agora, nós temos a questão 11. Sobre a moda de uma variável, é correto afirmar que para toda variável existe uma e apenas uma moda. Errada, porque existem distribuições chamadas de distribuições multimodais, que é um tema que nós não iremos ver aqui no curso. Portanto, item A errado. Item B, a moda é uma medida de dispersão relativa. Errado novamente, pois a moda é uma medida de posição e não de dispersão. Item C, a moda é uma medida não afetada por valores extremos. Perfeita, correta. Então, item certo nessa questão, item C. Por que o item D e o item E estão errados? Item D, em distribuições assimétricas, o valor da moda encontra-se entre o valor da média e da mediana. Errado. A mediana ela vai estar sempre entre essas duas medidas. Item E, sendo o valor mais provável de distribuição, a moda, tal como a probabilidade, pode assumir valores somente no intervalo entre 0 e 1. Não tem nada a ver esse item E. Portanto, ele está errado. Logo, a alternativa correta, item C.
Agora, na questão 12, nós temos o seguinte: o grau ao qual os dados numéricos tendem a dispersar-se em torno de um valor médio chama-se, essa é bem fácil, item correto, item B, que é a própria definição. Continuando, para dados agrupados representados por uma curva de frequências, as diferenças entre os valores da média, da mediana e da moda são indicadores da simetria da curva. Ok. Indique, então, a relação entre essas medidas de posição para uma distribuição negativamente assimétrica. E uma distribuição que tem assimetria negativa, ela tem essa característica de que a média é menor do que a mediana, que é menor do que a moda. Ou seja, a nossa assimetria aqui negativa indica que a nossa distribuição ela vai ter uma cauda mais curta agora à esquerda. Perceberam? Portanto, pessoal, depois dessas questões, a gente chegou finalmente no final da aula. Com isso, a gente finaliza. Bons estudos e até a próxima.